Uma jogada brilhante ou um lance arriscado? A aliança entre a ex-senadora Marina Silva e o PSB do governador Eduardo Campos, de Pernambuco, gerou surpresa e perplexidade. Mais importante, embaralhou a sucessão presidencial, que parecia caminhar para mais um round entre petistas e tucanos. A pergunta crucial, claro, é como vão reagir os eleitores. A ex-senadora conseguirá levar com ela os 20 milhões de votos que recebeu na eleição de 2010? Ou será abandonada por seus seguidores, contrariados com a aliança com um partido tradicional? Se é verdade que o acordo Marina-Eduardo causou preocupação no Palácio do Planalto e entre os tucanos, também inquietou os militantes do PSB e da Rede Sustentabilidade. Afinal, nada mais complicado do que dois presidenciáveis convivendo no mesmo espaço. Marina, de personalidade forte, já chegou implodindo a aliança do PSB de Goiás com o líder ruralista Ronaldo Caiado. E, o que mais irritou a atual direção do PSB, deixou claro que Eduardo Campos não será necessariamente o cabeça da chapa. Abre aspas. Nós dois somos possibilidades e sabemos disso. Fecha aspas. Qual dessas duas possibilidades vai prevalecer, nas palavras da ex-senadora Marina Silva? Isso vai depender do processo político e justamente para analisar o processo político estamos aqui com Gaudêncio Torquato, consultor, professor de comunicação política da USP, e com Augusto de Franco, escritor e estudioso das redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente viu que a presidente Dilma se reuniu com o ex-presidente Lula, com seu conselho político, com o marqueteiro João Santana, e vimos também a movimentação de Eduardo Campos e Marina aqui em São Paulo, se reunindo com Alckmin. Será que essa reunião de 5 horas no Planalto significa, na Alvorada, que houve, digamos, o PT acusou o golpe em relação à aliança da Marina com o Eduardo Campos, ou é um exagero pensar nisso? Olha, claro que o acontecimento foi inusitado, porque ninguém esperava, evidentemente, essa aliança. As indicações mais estreitas eram de que Marina iria se filiar ao PPS e não iria fazer parceria com o Eduardo Campos. Então, evidentemente, isso é a bomba do ano, né? O Palácio do Planalto foi tomado de surpresa, até porque o Lula ainda confiava que o Eduardo Campos não fosse o candidato, sem dúvida nenhuma. Com essa aliança, evidentemente, o Eduardo Campos praticamente já define a candidatura dele. Muito bem. Então, no primeiro momento houve muito impacto, mas a essa altura já se percebe que os problemas que advirão serão muito fortes, muito grandes, já começaram, aliás. As trovoadas já começaram com a saída do Ronaldo Caiado. Há outros problemas que deverão ser administrados. Na verdade, eu diria que há muita divergência entre os dois. Estava vendo hoje mesmo as diferenças de ponto de vista. Na questão de defesa do Código Florestal, que o PSB votou quase em totum pelo Código e Marina foi contra o Código. A questão da energia, das hidrelétricas, o Eduardo é favorável à implantação de hidrelétricas, ele é frontalmente contrário. A questão do agronegócio, os dois têm posições divergentes. Então, como é que essas questões vão ser administradas, Mônica? Hoje eles apelaram para o tempo. O tempo é que vai dizer, vamos jogar tudo para 2014, essa definição. Eduardo Campos, de certa forma, aderiu às declarações da Marina nas entrevistas dessa semana nos jornais, em que ela dizia exatamente isso. Há dois presidenciáveis no partido. Você conhece bem a Marina. Ela é uma mulher de posições firmes. Você acha que ela pode causar problema nessa chapa ou ela pode vir a conciliar? Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que olhar, né? O papel, o objetivo que a Marina pode cumprir se ela for a candidata a presidente. Esse papel será fundamental para o Brasil, porque ele pode levar a eleição para um segundo turno. Então, independente do que a Marina acredita, do que ela fala, todo mundo sabe que ela é uma boa pessoa, mas se ela for a candidata, isso pode acontecer e isso é bom para a democracia, porque um partido se prorrogar no poder por muitos anos é trágico para a democracia. Nós precisamos de rotatividade, em suma.
Então, ela entrou no PSB, o candidato é o Eduardo, mas se lá em maio, junho do ano que vem, ela tiver com 26% de intenção de voto e ele tiver com 6%, é claro que ela será a candidata. O que me chama mais atenção nesse movimento da Marina, no entanto, não é isso. Não é nem o seu papel positivo para o processo democrático brasileiro. O que me chama a atenção é que ela estava articulando uma nova política. E ela entrou na velha política de armas e bagagens. Quer dizer, ela inclusive não... Por ter optado por um partido tradicional? Por um partido tradicional e por um partido da situação, da base do governo. Quer dizer, o PSB era do governo até o mês passado. Os membros do PSB entregaram os cargos porque o Eduardo queria alçar voo próprio, mas eles não discordaram ideologicamente de nada que esse governo fez nos últimos 10 anos. O que o Augusto está colocando é interessante, pelo seguinte, veja bem, eles não são de oposição. Ambos são governistas, acabaram de sair do governo. Agora, só um parênteses, a Marina fez declarações, digamos, mais confrontantes com o PT, né? Mais de oposição, mas veja bem. Por uma mágoa pessoal, mas talvez. Quem vê, por exemplo, o discurso de ambos, é um discurso de melhoria, de aperfeiçoamento, de fazer mais, contra a velha política. Ora, mas eles têm a mesma origem do ponto de vista, eles nasceram, se desenvolveram no canto esquerdo do arco ideológico. Vem de lá. Sempre em alianças preferenciais com o PT. Diferente do Aécio, que hoje o Aécio representa a direita do arco ideológico. Então, eles também não querem, evidentemente, aparecer como oposição ao governo. Fica muito claro que eles querem melhorar e não querem mudar. Então, a identidade da Marina fica meio confusa. A identidade do Eduardo Campos vai ser muito difícil esse posicionamento. O que é que nós somos? Nós somos oposição, nós somos situação, nós somos mais ou menos frappé. Como é que fica? Então, esse é um problema seríssimo da identidade. E nessa hora, quem é que vai votar em Eduardo Campos? Bom, o eleitor do Marina nós sabemos. O jovem, classe média que não gosta da política, os grupos religiosos, e os ambientalistas. Esses grupos estão muito bem definidos. Agora, do Eduardo Campos, evidentemente, ele teria, teoricamente, um grupamento maior. Tem os pernambucanos que o apoiam porque ele é muito bem avaliado em Pernambuco. Poderia agregar, digamos, as massas periféricas que poderiam ter uma certa simpatia, uma empatia com o Eduardo Campos. Agora, vai ser muito difícil, porque na verdade quem está puxando essa onda é a Marina, não é o Eduardo. E como o Augusto muito bem colocou, como é que vai ser mais adiante? Então, eu particularmente não acredito que vai haver transferência de votos de Marina para Eduardo Campos. Eu acho que, inclusive, do ponto de vista daquilo que era o projeto da Rede de Sustentabilidade, e antes até do movimento Marina Silva em 2010, que foi um movimento brilhante até certo ponto, o movimento que ela fez significa um retrocesso em termos da nova política, ainda que possa ter um efeito conjuntural na velha política positivo para o Brasil, mas é um retrocesso, quer dizer, ela foi se aliar a um político que, segundo todos os relatos, ele tem um comportamento quase que de um proto-coronel. Não é? Os movimentos sociais do Recife, pelo menos, o povo da própria Marina que vive lá, relata que não é uma coisa assim. São abafados. São abafados. Ele é a velha política. Não tem diálogo, não tem discurso. É a velha política, não é a nova. Em Pernambuco, os ambientalistas, por exemplo, da Marina, são frontalmente contrários ao Porto Suape, que provocou um impacto ambiental. Inclusive, uma joia da coroa do governo de Pernambuco. Do Eduardo Campos. Mas hoje a Marina insistiu muito na entrevista nesse ponto da velha política, das velhas articulações, diz que é impossível os governos continuarem na mão da base governista, que é movida à chantagem, é movida à pressão. Mas, na prática, sem ter tido nenhuma reforma, sem ter tido nenhuma mudança institucional, existe essa nova política? Não, a nova política é uma política que está nascendo do movimento, vamos dizer assim, da própria sociedade. Mas ainda não é para 2014. Não tem rebatimento eleitoral imediato. Não. Agora, aquelas movimentações de junho que nós tivemos no Brasil,
já foram até discutidas aqui no Entre Aspas, Foi. Né? Elas foram manifestações muito profundas, as de junho, não as de julho, né, as que vieram depois, as de junho, porque elas começaram a mudar molecularmente a sociedade brasileira. Então, querendo ou não, está em gestação, ainda subterraneamente, uma nova alternativa política. Isso não é só para o Brasil, isso é um fenômeno quase que mundial. Né? A democracia representativa está sendo questionada, não como era tradicionalmente, pelos que não eram democratas. E sim, as pessoas estão entendendo que nós temos novas possibilidades de participação. De participação e que o sistema como está não dá conta. E de interação que o sistema como está não dá conta. E as pessoas sabem também que o sistema não representa elas. Isso é o que a gente mais ouviu em junho. E as pessoas sabem que esse sistema não pode mudar por dentro unicamente. Ou seja, só por dentro você não reforma o sistema político. Tem que ter uma fermentação da sociedade. E, na verdade, esse exercício não é um exercício que se faz em 1 ano, 2 anos. Não, é um exercício que é longo. Que vai levar bastante tempo. Vai levar tempo. Agora, reformar a política não é uma coisa... O tempo nós não sabemos, mas os eleitores e o povo em geral sabe que a reforma política não saiu até hoje porque é impossível os próprios interessados reformarem aquilo. Então eles sabem que isso não vai andar muito. Nesse sentido é que eu acho que a Marina perdeu uma chance de ser porta-voz de um grande movimento. Ficando de fora da disputa? Não, ficando de fora da disputa não. Se posicionando do jeito que ela se posicionou, não é? Ela podia ter uma posição um pouco diferente, continuar organizando esse partido. Talvez ela não pudesse sair candidata a presidente em 2014, ainda que isso seja bom se ela sair para, vamos dizer, para o desfecho democrático. Mas a política, afinal de contas, trata da conquista do poder. Por uma boa causa, que é fazer o bem, não? Ou seja, faz algum sentido alguém estar na política e não querer justamente isso, chegar ao poder e fazer o seu programa? Eu acredito que entre o discurso e a prática é uma distância muito grande, oceânica distância. Na verdade, o discurso da Marina é um discurso, me parece, um discurso muito místico, muito irreal. Evidentemente, é um discurso que no primeiro momento atrai, porque é a nova política, é o combate às oligarquias, o combate ao nepotismo, o combate à prática do fisiologismo. Ora, na verdade, se ela fosse eleita com esse discurso, ela não teria nenhuma condição de governar, porque ela iria encontrar o Congresso eleito à base da velha política. Ela teria que fazer negociação com o Congresso para governar. Ela não vai absolutamente governar com um grupo fora do sistema político, não teria condições. Então, na minha visão, ela, ao fazer essa aliança com o Eduardo Campos, ela agiu de maneira até muito pragmática, porque ela não teria... Foi o que ela disse. Pragmática, corrigiu para programática, mas... Pragmática demais, né? Pragmática. E nesse sentido, ela tomou a decisão da velha política. Tomou. Porque se ela fosse realmente sincera com ela mesma, consigo mesma, ela teria, eu não vou e tal, se prepararia para formar o seu partido, a Rede de Sustentabilidade, e se prepararia para o ambiente de 2018. Mas ela já quer agora. Isso é minha visão. Eu concordo com isso. Você tem o pulso das redes sociais e dessa conversa intensa que acontece. Então, a Marina, de certa forma, representava essa aspiração das pessoas que discutem política nas redes, estão interessadas nisso, e se de certa forma, espelhava uma expectativa. Essas pessoas ficaram desapontadas? Ficaram. Muito desapontadas. Muitas pessoas, sobretudo as pessoas do movimento Marina Silva de 2010. Elas ficaram muito desapontadas. Elas ficaram inicialmente desapontadas até com a ideia da Marina construir um partido, o Rede de Sustentabilidade. E mesmo os militantes, que é uma parte só daqueles do movimento Marina Silva 2010, que entraram no Rede de Sustentabilidade, ficaram sem entender esse passo da Marina, porque é tudo consultado, é tudo democrático, mas na verdade essa decisão foi meia monocrática, não é? Foi uma decisão de 3 ou 4 pessoas. Não foi. Ninguém foi consultado. Daquela reunião da madrugada interminável, as pessoas foram saindo, deixando a reunião, e quando havia um núcleo muito íntimo, muito pequeno, ela comunicou a sua decisão. Os sonhados que despertaram dos seus sonhos, regalaram os olhos e vamos partir para a velha política.
foi o que aconteceu. Agora, eu acho que no curto prazo você tem razão. Ou seja, a política é a conquista do poder, etc. e tal. Mas no longo prazo não é assim. Quer dizer, a política também cuida das transformações das relações sociais e políticas que têm um fôlego maior. Isso está acontecendo no mundo todo. Você vê o movimento 15M, os chamados indignados da Espanha. O que eles dizem? Nós queremos uma nova política, mas nós não temos pressa. Nós podemos esperar, eles estão caminhando, quer dizer, esse movimento é quase que mundial e é também brasileiro por uma nova política, uma vez que nós não vamos chegar à nova política unicamente através da velha, porque a velha não vai se auto-reformar, nós já sabemos disso. Mas não adianta também ficar completamente de fora, porque nada vai acontecer. Mas também não, mas quer dizer, se você jogar todas as fichas dentro da velha política, você perde a energia necessária para fazer transformações que não podem ser feitas lá por dentro só. Agora eu queria voltar ao impacto desta movimentação todinha. Quem é que, na verdade, se beneficia com esta parceria? Eu estou fazendo na minha análise, que eu até vou publicar domingo, na minha visão, esta parceria vai beneficiar de maneira extraordinária a própria presidente Dilma, na minha visão. Porque, evidentemente, o parentesco ideológico entre Marina Silva e Eduardo Campos é maior com a Dilma do que com o Aécio, parentesco ideológico. A tendência do eleitorado, se ele não vai transferir o seu voto, se houver uma transferência por conta dessa novidade, não passa de 10%. Mas eles mais ou menos querem se caracterizar como uma frente, não é? Uma frente de oposição contra o não é uma frente de oposição, uma frente, pelo menos digamos, isso, contra a Eduardo Campos, vira e mexe, falam coisas... Mas vai ser muito difícil você convencer esse eleitorado, muito difícil. Então, na minha visão, vai haver uma migração de votos, na minha visão, para a própria presidente Dilma. Que pode vencer no primeiro turno. Pode vencer no primeiro turno. Quem é que perde mais? O Aécio Neves. Porque, então, o bloco, vamos dizer assim... O Aécio e o Brasil. Vai haver uma concentração digamos assim, de votos na área hoje do governista situacionismo, vamos dizer, vamos chamar assim. Por outro lado, a gente percebe que há uma mudança de humor nas redes sociais em relação ao governo, às perspectivas que temos pela frente, as dificuldades todas que o presidente Dilma vem enfrentando e que vão, digamos, provocar novos enfrentamentos de gerenciamento, de administração lá adiante. Portanto, essa massa insatisfeita é muito localizada, é urbana, é diferente dos que se beneficiam dos programas sociais, ou há... Eu acho que é generalizada. Quer dizer, até lá tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E ninguém pode garantir que numa sociedade que atingiu aqueles níveis de interatividade de junho, não volte a entrar em ebulição. Quem é que pode garantir que isso não vai acontecer? Que a Copa do Mundo não seria um novo catalisador, por exemplo? Tem a Copa do Mundo, tem a... Quer dizer, o que nós sabemos agora, o que a ciência das redes pode nos dizer é o seguinte: quando você aumenta os níveis de interatividade, você aumenta a possibilidade de acontecer swarmings, que é aquele enxameamento. Não quer dizer que vai acontecer, ninguém sabe a fórmula do swarming, mas aumenta a possibilidade daquilo acontecer cada vez com mais frequência. Então, e isso muda, né? Você viu que aquelas manifestações de junho, vê como é que despencou a popularidade da Dilma, a aprovação do seu governo, sendo que elas não foram manifestações de oposição. Elas foram manifestações sociais, não foram políticas. Não. Mas o efeito... Da insatisfação, ela se verbaliza de alguma forma. Exatamente. Então, isso pode ter um efeito, eu não digo que vai ter, mas pode ter um efeito sobre o desfecho eleitoral. O que vai acontecer nos próximos tempos é o seguinte: como a sociedade brasileira está muito bem organizada, a organicidade social chegou, digamos, a um ponto muito alto, essa organicidade social ela vai gerar movimentos, como está gerando, específicos, setoriais, de categorias profissionais, e vão pressionar em determinados espaços, evidentemente, o poder, como chama de poder centrífugo, pressionando o poder centrífugo. Agora, por outro lado, há um receio muito grande hoje, eu já sinto, por exemplo, um refluxo dos movimentos em função, evidentemente, do que tem acontecido, particularmente no nível em São Paulo. Essas depredações todas deixam a sociedade, parte daqueles
que poderiam eventualmente participar, deixam mas não por, nem por isso eles ficam... Eu quero fazer um intervalo rápido. Agora, e também quero saber... Para onde vai esse voto? A questão é o seguinte, para onde vai esse voto? Veja bem, na minha concepção, o status quo político tem uma grande capacidade de absorver, de canibalizar essa votação. Ou seja, eu não estou vendo essa votação extraordinária na área do voto branco, nulo, que hoje estão... Mas há uma reacomodação muito parecida com o que a gente vê na última eleição. Isso, vai haver vamos dizer assim, uma absorção pelo grande sistema desses votos e, na verdade, as massas vão continuar votando tradicionalmente. Será que a velha política ganha mesmo essa parada? A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Analisamos aqui no Entre Aspas esse começo de processo da sucessão presidencial. Eu pergunto, Marina não levou nada para o PSB, não levou dinheiro do fundo partidário, não levou parlamentares e não levou tempo de televisão. Calcula-se que o Eduardo Campos vai ter pouco mais de 1 minuto Ela disse na que não campanha. Precisa, Mônica. É muito pouco. Ela disse que não precisa, mas essa é a grande comunicação no Brasil e a gente provavelmente não terá debates no primeiro turno com a presidente Dilma. Se a seguir a tradição aqui, o presidente não vai, no segundo mandato, debater quando ele está na frente das pesquisas. Portanto, quais são as chances práticas dessa aliança aí adiante? Né? Se a Marina sair candidata, se ela tiver, na época do registro das candidaturas, muito bem posicionada, segundo as pesquisas, ela sairá candidata. Não tem. Se ela sair candidata e houver segundo turno, pode virar a situação. Não é o mais provável, mas isso pode acontecer. Porque há uma insatisfação difusa, nós já sabemos que há, ainda que ela não tenda a se manifestar, ter um rebatimento eleitoral imediato em 2014, mas ela existe. E ninguém conhece realmente o ritmo dessas coisas. Né? Então, é possível que a gente ainda vá ter surpresas no desfecho eleitoral. De qualquer maneira, eu estou apostando mais no processo, vamos dizer assim, de organização da sociedade querendo uma nova política. Ou seja, eu estou apostando naquilo que a Marina falou, mas não fez. Vai ser muito difícil para marqueteiro? Eu queria complementar, dizendo o seguinte, que uma campanha não é apenas comunicação. E ela vai ter uma pequena comunicação, que não vai chegar nem a 2 minutos, o programa do Eduardo Campos com ela. Articulação política, cabos eleitorais, estruturas. E eu estou vendo que ela diz, eu não preciso disso, eu sou a força, ele está dizendo, eu sou a força. Ora, se não tiver um batalhão de cabos eleitorais, parceiros fortes nos estados, a partir de vereadores, de prefeitos, de deputados estaduais, deputados federais... Com os candidatos em todos os... Acreditando que o discurso místico dela vai entusiasmar as massas. Mas em 2010 ela não tinha tudo isso e conseguiu 20 milhões. Mas veja bem, o contexto hoje é diferente. Eu não acredito absolutamente que a sociedade, por conta inclusive das manifestações, ela de repente ela vá elevar a Marina e tal, ao pódio de presidente da República. Mesmo sendo ela cabeça de chapa, é muito difícil. Então, eu acredito que nós temos ainda muito a caminhar. O discurso é muito bonito, mas ela precisa realmente cair na realidade. Significa estrutura para fazer uma campanha política. E nós temos um ano inteiro para analisar o que quer o eleitorado, que anda pela cabeça e o coração das pessoas e dos candidatos, não é? Muito obrigada, Augusto. Muito obrigada, Gaudêncio, pela participação no programa. Muito obrigada a você também. A gente volta terça-feira. Até lá.